Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Os irmãos que encontraram, digam amém. Fica na carta de Paulo, Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim um texto sagrado: Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos no agosto teológico, no mês teológico. E me foi subordinado ao tema sobre os anjos, que é chamado de angelologia, que é a doutrina que estuda os anjos. É um tratado acerca dos anjos, é um estudo, uma doutrina sobre os anjos. Embora ela seja um estudo difícil, cativante, ela é também um dos mais difíceis da teologia sistemática. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, há inúmeros relatos bíblicos sobre eles. Não podemos ignorar o que a Bíblia Sagrada nos fala, mas todavia, não obstante a descrição dos anjos aqui, ela é sucinta, ela também é objetiva nas escritas, quanto à sua origem, à sua identidade, também à sua natureza e também os seus ofícios. Quem dera nós pudéssemos escrever mais a profundo sobre os anjos, porque todavia nós temos que admitir que muitos dos fatos sobre os anjos e relatos na Bíblia Sagrada, eles não podem ser amplamente todos compreendidos, porque as Sagradas Escrituras, elas apenas contêm aquilo que nós precisamos saber sobre eles, mas em algumas vezes elas deixam perguntas e também deixam respostas. Quando nós não encontramos soluções para essas respostas, o que não cabe a fazer é abster das especulações, das falácias. Nós, como seres humanos limitados, nós temos um entendimento limitado acerca das coisas sobrenaturais e também celestiais. Nenhum cientista jamais vai ganhar o prêmio Nobel pelas pesquisas feitas no âmbito dos anjos. Espíritos que podem, todavia, eles não podem ser pesados, eles não podem ser medidos. Aparelhos científicos não são aplicáveis ao estudo de seres celestiais. Mas, todavia, os métodos científicos, eles apenas se aplicam às coisas terrenas, naturais, mas não às espirituais. Paulo dizia que os espirituais discernem os espirituais e os carnais discernem os carnais. A presença dos anjos aqui na Bíblia Sagrada, ela pode ser notada de Gênesis a Apocalipse, pela qual nós podemos ver o desenvolvimento do ministério desses seres celestiais. Dentre eles nós vemos no Éden, nós vemos na história do povo de Israel,
E também nós vemos na história da igreja primitiva e também da igreja presente hoje aqui no século futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Por eles serem criaturas especiais e criadas, dotadas de um poder sobrenatural, conferidas pelo próprio Deus. Quando Deus os criou, todos eles foram constituídos como ministros de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 14. A Bíblia vai revelar sobre a sua natureza. A Bíblia diz que eles são criaturas porque Deus os criou. Os anjos, eles não constituem meramente corpos físicos ou morais. Eles são distintos, ou seja, são seres imateriais e também incorpóreos, porque eles foram criados por Deus, foram criados de uma só vez. Aqui onde nós lemos Colossenses capítulo 1, versículo de número 16 e 17, a Bíblia diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e também para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles. Deus, antes de formar a humanidade, antes de criar todas as coisas que nós podemos ver e observar, Deus criou primeiramente os anjos. Logo após nós vimos as menções no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 27, se não me falha a memória, onde Deus vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e também conforme a nossa semelhança. Aqui nós vemos a menção e nós vemos também a presença dos anjos ali presente na criação da humanidade e também do homem. Deus criou todos os anjos. Esses anjos, eles são como os espíritos imortais, eles são santos, são excelentes no conhecimento, são grandes em poder para executar os mandamentos e também o desenvolvimento do louvor e a adoração ao nome do Senhor. Todavia, eles também são sujeitos à mudança. Nós podemos observar no momento da queda de Satanás, que nós podemos observar que ele teve a escolha, a mudança de se desviar para o mal, mas todavia Deus o criou para serem santos, para serem criaturas suas. Louvado seja o nome do Senhor. Como sendo seres espirituais, a Bíblia fala que eles são incorpóreos. Eles não estão limitados a condições físicas como nós, materiais, mas eles possuem capacidades de aparecer e desaparecer rapidamente, em um momento só. Além de qualquer movimentação muito mais rápida, como Daniel vai descrever no capítulo de número 9, versículo de número 21. A Bíblia vai dizer que eles também podem possuir, aleluia, uma forma humana, como vemos em Gênesis capítulo 18, versículo de número 1 até o versículo de número 8, onde nós vemos o próprio Senhor de uma forma teofânica aparecer para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão corre até Sara, pede para Sara preparar um alimento, corre, manda os seus funcionários trazer alimentação para eles, e eles se assentam, e a Bíblia diz que eles comem junto. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer, como incorpóreos, os anjos são descritos como sendo espirituais. Isso está claro em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, pela qual a Bíblia vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes malignas da maldade, príncipe das trevas deste século, como as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando olhamos para Lucas capítulo de número 24, nós podemos observar no versículo de número 39 que Jesus afirma dizendo que ele, pois são espíritos e eles não possuem carne, também nem meramente ossos, são espirituais. A sua natureza veio de Deus, por isso eles são espirituais. Por não terem corpos, os anjos não possuem almas, precisamente porque os anjos não são almas, mas eles são espíritos
espíritos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles não possuem a mesma riqueza que o homem, cuja alma, ele é o ponto da união que se encontra o espírito e também a natureza, porque o homem possui de uma matéria diferente, porque o homem foi criado de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz também que os anjos são imortais, como nós vemos, como espíritos, eles são puros, imateriais e também incorpóreos. Os anjos não estão sujeitos à morte. Em Lucas capítulo de número 20, versículo de número 35 e 36, em uma resposta alçada dos seus, Jesus vai dizer: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem de ser, aleluia, dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também vai destacar que eles são numerosos. Por eles serem numerosos, a Bíblia, ela ensina que o número desses anjos, eles são muito grandes, e por eles ser grandes, consequentemente, não é possível determinar a quantidade exata de quantos anjos foram criados. A palavra de Deus, ela sempre se refere a eles com números metafóricos, pela qual indica a grande quantidade deles, mas em nenhuma parte mostra um número exato de quantos anjos foram criados. Eles são descritos como multidões que nenhum homem jamais poderá contar. A Bíblia também vai descrever que eles são seres dotados de inteligência e também de uma personalidade. Eles possuem conhecimento e também possuem sabedoria. São mansos, eles não retêm sentimentos pessoais. Eles também não injuriam seus opositores, como Pedro vai escrever na segunda carta, no capítulo de número 2, versículo de número 11. Eles são referentes às atividades mais elevadas da execução, que é a adoração a Deus. Eles também são santos, são imaculados, apesar da sua refinada inteligência. Os anjos, eles não possuem, aleluia, uma faculdade, um atributo que é exclusivamente de Deus, que é a sua onisciência. Eles não conhecem os pensamentos e nem o coração do homem. Por isso, eles não podem atribuir a esse poder, porque é dado e é próprio e exclusivo de Deus, como disse o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, versículo de número 9 e versículo de número 10, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e também perverso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem o conhece? Jeremias pergunta. Aí Deus vai dizer: eu, o Senhor, esquadrilho o coração e também o pensamento do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para a revelação da Bíblia Sagrada, nós vemos também algumas categorias de anjos, ou seja, são algumas a divisão entre os anjos, das suas autoridades, das atividades que eles vão sendo desenvolvidas como seres angelicais. Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai mostrar meramente essa lista, mas a Bíblia em geral, ela parece sugerir que entre os anjos existem aqueles que detêm mais glória pela autoridade e atividade que Deus dá a eles. Dentre os mais vão se destacando. Temos aqueles que são todos simplesmente anjos, que pelo dever próprio que eles vão exercendo, a existência de diferentes classes sugeridas que a Bíblia vai apresentar pela hierarquia entre anjos, serafins, arcanjos, querubins e etc. Podemos observar que pelos anjos, quando a Bíblia Sagrada vai falar sobre eles,
ela vai se referindo como principados, Efésios capítulo 3, versículo 10. Também como potestades, Colossenses capítulo 2, versículo de número 10. Ele também apresenta como tronos, Colossenses capítulo 1, versículo 16. E também domínios, Efésios capítulo 1, versículo de número 21. Mas, especialmente, ele não alude a uma espécie de anjo em si, mas simplesmente a diversificação dos níveis de autoridade que eles vão desenvolvendo por eles serem seres espirituais e também angelicais. Os anjos, eles não são seres de várias os anjos são seres de várias ordens. Por eles serem de várias ordens, meramente, eles não são de nenhuma raça, mas sim seres espirituais. São uma companhia, um exército do Senhor. Todavia, o que importa é que esclarecidamente, o que a Bíblia vai revelar sobre os anjos, é que eles não constituem raça, mas sim que eles atribuem adoração e serviço a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de 3 anjos. Dentre eles é mencionado Gabriel, o outro é chamado de Miguel e o outro é chamado de Lúcifer. Todavia a gente não vai encontrar a expressão Lúcifer na Bíblia Sagrada. Este último com a reserva de que causou a queda ao pecado e elevou a 1/3 dos anjos. Tornou-se então Satanás. Sobre ele nós vamos abordar quando tratarmos da demonologia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em nenhum lugar, ela vai mencionar que Gabriel, ele é um arcanjo. Alguns eruditos e estudiosos vão dizer que Gabriel é um arcanjo. Outros vão dizer que o arcanjo também é metaforicamente chamado de Jesus Cristo de Nazaré. Mas, todavia, Gabriel, cujo nome e o significado da origem no hebraico quer dizer homem de Deus, ou herói de Deus. O significado também pode ser descrito como o poderoso, evidentemente pela qual o seu nome sugere. Ele aparece nas escrituras 4 vezes como porta-voz de Deus, ou seja, ele é o mensageiro de Deus, com o propósito de apresentar aquilo que Deus tem revelado para a humanidade. Em aparentes, ele aparece para Zacarias, falando sobre o nascimento de João Batista em Lucas capítulo 1, versículo de número 19. Depois ele aparece em Lucas capítulo 1 ainda, versículo 26 e 27, mencionando o nascimento de Jesus a Maria. Ele é mensageiro de Deus divino. Todavia, este pensamento que ele é um arcanjo, podemos excluir esta ideia, porque a Bíblia não revela isto. Mas quando olhamos para o arcanjo, a palavra de Deus, arcanjo, no hebraico ela significa anjo principal. Ela sugere também tratar-se de um chefe, um principal ou um poderoso. Na Bíblia Sagrada, ela vai mencionar somente um arcanjo. E ele é chamado de Miguel. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, a Bíblia vai dizer: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A expressão com voz de arcanjo, quando olhamos para essa expressão arcanjo, nós vemos a menção do arcanjo Miguel, que uma só voz vai clamar com os anjos, na mesma linhagem, no mesmo sentido, quando o Senhor chamar os mortos e todos os filhos de Deus que irão para o arrebatamento. Esse é, louvado seja o nome do Senhor, o poder de Deus. Seu nome em hebraico quer dizer quem é como Deus. Talvez ele vai trazer uma resposta para Lúcifer, cujo coração se elevou pela sua iniquidade, pela sua soberba, dizendo: sereis semelhante ao Altíssimo, como diz Isaías capítulo 14, versículo de número 14. Assim, Miguel, ele é acrescentado pelo vocábulo chamado arcanjo, denotado de um ser criado que pode ser, que descreve que ninguém pode ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Deus. O fato da Bíblia Sagrada mencionar somente um arcanjo
é prova de que a doutrina babilônica ou persa, ela é enganosa, como ela afirma com alguns estudiosos e eruditos que dizem que encontram 7 arcanjos na Bíblia Sagrada, mas meramente esses 7 arcanjos são encontrados no livro apócrifo chamado de livro de Enoque. O livro apócrifo de Enoque, ele menciona o nome de 7 arcanjos, entre eles é chamado Uriel, Rafael, Raquel, Sarael, Miguel, Gabriel e também Remiel. Um estudioso chamado Severino Pedro da Silva, ele vai afirmar dizendo: cada um deles, arcanjos, Deus entregou uma província sobre a qual reinasse, mas a autoridade de Miguel, ela seria sobre a melhor porção da humanidade e também sobre o caos. Mas quando olhamos para as escrituras sagradas, nós vemos que Miguel, ele é descrito como o arcanjo de Deus. Em Judas capítulo de número 9, versículo de número 9, a gente vai ver que ele é um líder das hostes angelicais, e a Bíblia vai mencionar que ele entra em conflito com Satanás e os seus anjos maus. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 também menciona isso, e ele é também um dos primeiros príncipes, ou seja, um dos primeiros arcanjos, como diz Daniel capítulo 10, versículo de número 13. Ele também é chamado e descrito como defensor dos filhos do povo, Daniel capítulo 12, versículo de número 1. Mas também, após os arcanjos, nós vemos a menção dos querubins. Os querubins, quando a Bíblia menciona os querubins, a origem do hebraico, que é chamado de querub, cujo significado é guardar, cobrir. Os querubins estão diretamente ligados à santidade de Deus e à sua adoração a Ele. Em Ezequiel, no capítulo de número 9, versículo 3, nós vemos essa menção. Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 1, nós também vemos as menções dos querubins de forma metafórica. Deus vai apresentando biblicamente, e eles são apresentados ali, manifestando a glória e o poder de Deus. Parece que os querubins aqueles constituem uma categoria elevada de anjos relacionadas com o propósito de retribuir redentores ao Redentor, ao Redentor Deus para com o homem, para elevar a adoração, trazendo a nós o exemplo de adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Um escritor chamado Meyer Perman, ele menciona que os querubins eles são descritos como o rosto de leão, o outro é chamado de rosto de homem, depois rosto de boi e também rosto de águia. Nós vemos essa menção em Ezequiel no capítulo de número 1, mas quando ele faz essa afirmação, que ele é mencionado com esses rostos, e nós vemos menções na Bíblia Sagrada, isso vai se referir a uma descrição perfeita da criação de Deus. Quando ele sugere que tem um rosto de leão, ele significa a força de leão. Outro possui a inteligência do homem. Outro ele possui a rapidez da águia. Depois ele possui serviço semelhante ao que o boi ele presta. Por isso eles têm essa característica. Tal símbolo ela vai se relacionar imediatamente com as criaturas viventes de João, que ele vai descrever em Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 5 e depois versículo de número 6. O título chamado querubim, ele indica a posição elevada à santidade, bem como da sua responsabilidade, em vez que está envolvida a intimidade com Deus, ao trono de Deus, além do que pelo fato deles serem defensores do caráter de Deus. Nós vemos que os querubins, eles também são chamados de seres viventes, não são idênticos aos serafins, como nós vemos em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 2 até o versículo de número 7, pela qual aqueles que parecem estar relacionados também à santidade de Deus. A Bíblia Sagrada, as passagens em Ezequiel, elas vão nos revelar uma figura figurativa, mas também é o efeito da revelação da glória do Senhor, que estão invariavelmente ligadas nas bênçãos e também no serviço a Deus.
O querubim, ele recebe a missão também de guardar a entrada do jardim do Éden e como guardião da santidade de Deus. Nós vemos nas referências de Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. Dentre esses anjos, nós também vemos os seres chamados seres viventes. São os seres que, por esse título, eles representam uma representatividade de anjos pela manifestação plena da divindade, da sua atitude, da sua essência, incessantemente permanente pela participação da adoração a Deus, como diz Ezequiel capítulo 1, versículo de número 5 até o versículo de número 14. Mas quando olhamos para os serafins, nós vemos uma menção um pouco mais diferente, porque o vocábulo serafim, ele vem da origem hebraica, que quer dizer consumir como fogo, ardente, flamejante. Os serafins aqui mencionados na Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 6, versículo de número 2 até o versículo de número 7, pouco se sabem acerca deles. Porque a Bíblia, quando fala no texto em apreço, eles aparecem acima do trono de Deus, clamando, proclamando a Deus, o Senhor dos exércitos. E esse pensamento seria de uma ordem angelical, na finalidade de consumidores, adoradores, de ardentemente por Deus. Porque todo instante eles estão ardendo em amor por Deus e eles estão adorando ao Senhor. Isaías capítulo 6, ele vai dizer que eles possuem 6 asas. Com 2 cobrem o seu rosto, com 2 voam e com 2 cobrem os pés. Com as 2 que cobrem o rosto, eles se sentem indignos de olhar para a glória de Deus. Mas eles estão a todo tempo, a todos segundos, a todo milissegundos, a toda hora, a todo instante adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas quando olhamos também para Isaías, nós vemos que quando Deus chama Isaías, Deus vai revelar para Isaías em uma visão profética. Quando Isaías está adorando ao Senhor no templo, a Bíblia vai dizer que Deus abre visão de Isaías. Isaías vê uma reunião no céu, os serafins adorando ao Senhor, e o manto da glória de Deus enchia toda a casa. E a Bíblia vai dizer que Isaías, ao olhar esta visão, ele vai se sentir indigno de olhar para a glória de Deus. Ele vai gritar: ai de mim, porque pereço, porque vejo o rei na sua formosura, louvado seja o nome do Senhor. Porque sou um homem de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que um dos serafins sai do lugar, da posição onde ele está, e ele vai até o altar. Como Atenais pega uma das brasas, toca na boca de Isaías e diz: os teus pecados estão purificados. Ou seja, Deus escolheu Isaías para um propósito especial. Satanás queria ser semelhante, igual a Deus, mas Deus vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquilo que o diabo queria atribuir, Deus colocou em nós a sua imagem, a sua semelhança. Mas todavia, é por isso que o diabo tem raiva de você, porque nós temos a semelhança de Deus. Em adoração a Ele, nós temos o privilégio de ver a glória do Senhor. Assim como Isaías, os serafins se sentiram indignos. A glória de Deus aqui na expressão hebraica, que é chamada de kavod, significa a glória de Deus que se manifesta em tempos de fraqueza. Quando nós se sentimos fracos, fragilizados, quando a glória de Deus, o kavod de Deus é derramado sobre nós, a glória de Deus que é manifestada em tempo de fraqueza é que vai te fortalecer, que vai te fortificar para adorar, para exaltar o nome do Senhor. É por isso que todavia eu entendo quando Jesus vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não se sinta fragilizado. Deus, com o seu poder infinito, com sua graça redentora, derramará da sua graça, do seu poder, para que você possa vencer o pecado, para que você possa vencer os principados, para que você possa vencer as potestades, para que você possa vencer, aleluia, todo o mal. Mas é na graça de Deus. Mas todavia devemos se submeter a Ele, porque a Ele é a glória, a Ele é o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Irmãos, eu sei que é meio extensivo e um pouco desgastante, mas é necessário falar sobre esse assunto porque poucos sabem dele. Então, nesta noite, eu quero agradecer a oportunidade. E esta é a palavra que o Senhor me direcionou à igreja.